Meu nome é Mirela Carla, está no ar mais um Altispod, podcast mais atípico desse Brasil, minha gente. Uma salva de palmas! Muito bem, estamos na edição especial do Rio de Janeiro, em parceria com a ATA, ABA e as Terapias do Autismo, do Dr. Thiago Castro e Dani Freitas, que está aqui como minha co-host. Uma salva de palmas para Dani! Aliás, Dani, fala um pouquinho pra gente sobre o que é esse curso de capacitação aí que você e o Thiago montaram. Foi um curso feito com muito carinho. Eu sempre falo que era o curso que eu queria quando recebi o diagnóstico do meu filho. Se pudesse pegar uma máquina do tempo e mandar lá para o passado, era o que eu queria. Justamente porque nós ensinamos as bases da análise do comportamento, que é o que tem mais evidência para o autismo, mas nós não paramos aí. Nós temos fonoaudiólogo, nós temos terapeuta ocupacional, psicomotricista. Por quê? O autismo é um dos transtornos mais comórbidos do DSM, né? Dos transtornos de neurodesenvolvimento. E exige um olhar interdisciplinar para o desenvolvimento, tanto da criança, do adolescente, do adulto. Existem várias complexidades. Então, foi daí que nasceu o ATA. E aqui, gente, vai ficar o QR Code para vocês. Pode apontar a câmera, né, e acessar, dar uma olhada em toda a grade curricular que tem. Tem mais de 10 profissionais envolvidos, né, na produção desse conteúdo. Mais de 100 horas aula, é para estudar, né, é de imprimir as apostilas, prestar atenção nas aulas, mas porque eu acredito muito no papel da família, principalmente, que precisa assumir um protagonismo aí no desenvolvimento dos pequenos, né? A gente precisa estar diretamente ligado, entender cada etapa, quais habilidades, por que está sendo feito, como que a gente pode intensificar tudo isso em casa. Eu acredito nisso como mãe, né? Então, eu acredito que todos os familiares, a gente precisa se capacitar e assumir esse papel tão importante, tá bom? E o bate-papo de hoje, minha gente, vai ser sobre autismo ao longo da vida. E a minha convidada, que vai explicar um pouquinho aqui pra gente da atuação dela, e assim, o que pra mim é até um pouco novidade, porque a gente fala muito com profissionais na esfera privada. E ela tá ali dentro do SUS e vai poder passar pra gente, assim, um olhar, né, dessas diferenças. E lá daquele lado, né, que é a maioria, a massa das famílias que estão ali dependendo do SUS. Então, nós vamos conversar com Joana Portolesi. Seja muito bem-vinda, Joana. Uma salva de palmas. Joana, muito obrigada, viu, por participar aqui do bate-papo. Eu que agradeço o convite. Um prazer estar aqui. Fala um pouquinho do seu trabalho, né, da sua formação, onde que você atua, como que funciona? Então, bom, minha formação é em psicologia, fiz especialização em neuropsicologia e trabalho muito no diagnóstico diferencial, né, das crianças dos transtornos do neurodesenvolvimento, com especialidade no transtorno do espectro do autismo. Então, hoje eu coordeno um ambulatório de autismo dentro do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas e que a missão é o ensino dos residentes, né, médicos, e também assistência e pesquisa. Então, hoje a gente tem uma equipe de 26 pessoas, grande parte psiquiatra, neuropediatra, médico geneticista e uma equipe multidisciplinar de terapeutas ocupacionais, fono, psicólogos e educador físico. Nossa, que bacana! O que vocês conseguem em termos de volume de atendimento? Então, a gente, bom, pensando no sistema público, a nossa admissão é porta aberta, né? Então, a gente recebe aí a partir do e-mail os pedidos para o diagnóstico, né? Então, até pensando num serviço público, como tem questões, né, enfim, de orçamentos e de salas, então a gente consegue fazer o diagnóstico. Agora, a intervenção, esse diagnóstico ele vai ser bem mapeado justamente para pensar no direcionamento da intervenção. Então, o que a gente, né, assim, estudou e se preocupou e implementou foi num diagnóstico tanto, né, do espectro do autismo em termos do sintoma core, mas também nas avaliações multidisciplinares para pensar quais são as habilidades e os pontos fortes daquela criança para a intervenção. Então, hoje, tem uma questão que a gente atende, sim, crianças e adolescentes, então a gente está dentro do serviço da psiquiatria da infância e adolescência, só que nós temos os adultos.
né? Então, a gente ainda tem grande parte dos nossos pacientes são os adultos, que esse encaminhamento, né, para a rede não tem serviço especializado. Então, nas crianças a gente faz o diagnóstico e faz o encaminhamento, né, esse matriciamento, e esses adultos, eles estão com a gente, né, pela falta de serviço. Então, eu acho que essa é uma questão bem interessante aí também da gente conversar, mas nesse direcionamento das avaliações, são feitos aí os instrumentos, né, padrão ouro para o diagnóstico. A gente sempre sabe que o diagnóstico ele é do médico, né, enfim, do pediatra, do psiquiatra, do neuropediatra, e ali a gente fazendo o diagnóstico também com esse objetivo de ensino para os residentes. Então são o que a gente chama, né, de R4, que já se formou, é médico e está passando nas especialidades. Então você tem primeiro o R3, depois o R4, e esse R4 é o que vai ser responsável pelas triagens junto com a supervisão de um médico especialista. Então, esse caso, ele vai fazer a anamnese, vai fazer algumas escalas e, tendo dúvida, ele vai discutir com esse supervisor e aí nós vamos fazer o direcionamento. Então, por exemplo, esse paciente, a gente tem uma certa dúvida diagnóstica, né? Então, vai fazer uma EIDOS, por exemplo, né? Que é um instrumento, é o padrão ouro para diagnóstico, pensando no sintoma core, né, na comunicação e na interação social, observar aí esses prejuízos e também dos padrões aí repetitivos, né, e das estereotipias. E gera um score de gravidade, que aí a gente pode pensar nesse acompanhamento aí ao longo do tempo para observar aí o desenvolvimento dessa criança. E junto com isso, por exemplo, uma avaliação neuropsicológica para a gente avaliar o funcionamento cognitivo, aprendizagem, a terapeuta ocupacional, que vai fazer a avaliação da integração sensorial com um instrumento específico, a avaliação de fono, né, fonoaudiológica, e também algumas avaliações motoras. E tendo, né, assim, a hora que esse paciente, essa família recebe o diagnóstico, ele sai, né, com um relatório unificado para o plano de intervenção. Então, isso é discutido numa devolutiva. E esses adultos, eles estão com a gente. Acho que o que a gente, né, enfim, tem discutido muito, né, o autismo na adolescência e na vida adulta, é essa questão das intervenções para eles, né? Então, nessa questão também para o ensino para os residentes, né, para que esses residentes que estão na psiquiatria da infância e adolescência possam ver crianças, então a gente tem aí instituído vem criando um ambulatório de adulto, porque eles têm um vínculo com a instituição. Então, por mais que a gente pense, né, nesse encaminhamento, nesse matriciamento, eles têm um vínculo com a instituição. Eu ouvi na palestra esse vínculo com a instituição. Eu sou uma autista com um ótimo desenvolvimento, assim, em vários quesitos. Mas eu tenho esse padrão. Por exemplo, eu sempre tive muita dificuldade em relação ao emprego, não por questão de passar em concurso, mas é porque eu só queria fazer o concurso de um lugar que eu já conhecia. Então, por exemplo, eu fiz um concurso para o Hospital das Forças Armadas, que é um lugar que eu ia desde que eu era criança. Eu ia sempre, toda semana para lá. E aí, quando abriu o concurso, quando eu fiz 18 anos por aí, eu falei assim, eu vou fazer para esse lugar. A UNB era do lado da minha casa, eu vivia na UNB. Então, eu falei assim, é o lugar onde eu quero estar. E eu tive muita dificuldade de sair da UNB. Eu passei 15 anos na UNB. Toda vez que eu ficava para me formar, eu fazia outro vestibular porque morria de medo de sair de lá, porque não... Então, esse padrão. E você vê, tem aquele que tem mais déficit, precisa de um auxílio maior, e ele tá nesse padrão repetitivo de precisar de estar ali na instituição, e o meu caso também, como vocês abarcam uma complexidade, né? Então, isso é super interessante, porque a gente tem os nossos adultos, né, eles já estão lá há alguns anos, né, e são adultos que não tiveram intervenção na infância e na adolescência. São adultos graves, né? Grande parte, né, com comorbidades, né, neurológicas, epilepsias, enfim, e também aí achados genéticos. Então, uma das questões que a gente também pensa, assim, sim, a intervenção, né, em termos da terapia ocupacional, o que você pode desenvolver em termos de funcionalidade, de autonomia, mas também o atendimento dos pais, né, o apoio para os pais. Eu ia perguntar isso, se tinha esse atendimento, acompanhamento familiar.
Então, a gente está desenvolvendo, né? Sim, temos, mas a gente ainda quer aprimorar muito bem isso, porque os pais, assim, além do vínculo, né, exatamente com a instituição, eu conhece o médico, né, sabe o caminho, sabe como que é, sabe como que a instituição funciona, isso é uma previsibilidade também para a família, que já passa por situações super difíceis, né, essa questão que a gente abordou também, né, do estigma. E aí isso gera, né, uma exclusão, né, tanto, né, vamos pensar da pessoa com diagnóstico, mas também da família, os irmãos, enfim, os avós, como a família de uma maneira geral está tudo envolvida aí nesse processo, mas também ali na instituição você passa a existir, né? Você passa a ser olhado. Então, o quanto esse apoio para as famílias e também, além do apoio profissional, é a comunidade, né? É a troca da informação entre eles quando eles estão na sala de espera. É o desabafo, é o vínculo que você faz com o atendente, né? Então, já é conhecido, é uma rotina para eles. Sim. E isso, por exemplo, você falando, você como neuropsicóloga, quando é feita essa avaliação, vocês dão uma devolutiva e aí é proposto um plano de intervenção ali que é ambulatorial, é isso? Então, aí esse plano de intervenção, nós não conseguimos, né? Nós não conseguimos absorver por uma série de questões públicas, né? Financiamento, espaço, né? Porque pensa que num serviço da infância e adolescência você tem outros ambulatórios, né? Enfim, você também tem área de internação, enfim. Então, o que a gente faz é um encaminhamento. Então, geralmente essas crianças com o diagnóstico, eles são encaminhados para os centros de atendimento psicossocial. Da infância e adolescência. Então, eles vão para os CAPSs que fazem, né, a intervenção com as crianças e com os adolescentes. Também nós encaminhamos para regiões, né, instituições que tenham na região das famílias. E algumas famílias, sim, né, que procuram, enfim, o Hospital das Clínicas, um hospital público, tem plano de saúde. Então, a gente consegue, muitas vezes, algumas instituições também pelo plano. Agora, não é uma população que vai nas clínicas, que consegue o acesso para as clínicas particulares, né? Então, a gente tem esse universo, né? Onde a gente, assim, se eu tenho, né, no meu consultório, no meu consultório particular, eu posso pensar, assim, ó, a partir do momento que esse paciente veio, por exemplo, encaminhado da escola e tem todo ali o funcionamento, né, do TEA. E claro, o neuropsicólogo, ele não fecha o diagnóstico, ele vai encaminhar ou para o neuropediatra, enfim, para o psiquiatra infantil, para, né, enfim, ter os critérios diagnósticos. E aí, eu posso pensar, olha, é interessante já você começar a fono, porque o que acontece é o seguinte também, muitos, claro, os médicos, os profissionais da nossa área estão com uma agenda, né, cheia, né? Aí eu acho que isso tem uma questão também da pandemia, né? A pandemia teve um olhar para a saúde mental de uma certa forma, né? E o autismo também, né, gerando aí uma demanda. Então, os profissionais de saúde estão, assim... A demanda é muito maior do que o que tem para ofertar e para recepcionar, né? Então, essa que é a questão. Quando a gente vai pensar, mesmo no serviço particular, mesmo se eu tenho, enfim, uma profissional específica, né, em terapia comportamental, análise aplicada do comportamento, uma TO que vai trabalhar em integração sensorial, o educador físico, o fisioterapeuta, a fonoaudióloga, eu posso até montar essa equipe e fazer as indicações. Agora, até esse paciente conseguir começar todas essas intervenções, muitas vezes leva um tempo, inclusive no particular, né? E aí, esse ponto para a gente na clínica é uma questão que, a hora que a gente tem um diagnóstico, né, e que a gente consegue ver as forças e fraquezas e o que a gente vai investir de intervenção, né, para essa criança, o que seria recomendado. O que seria recomendado, né, claro, aí na avaliação clínica, até engatar, né, e demora um tempo. E aí que é o ponto onde os pais são fundamentais. Então, acho que no autismo a gente tem uma questão, uma questão principal, que são os pais, o quanto a gente tem que cuidar desses pais. Porque se a gente for pensar até nas implicações, enfim, genéticas, enfim, há grandes chances, né, dos pais e dos irmãos, né, enfim,
terem algum diagnóstico, Sim. enfim, e não só isso, mas também uma sobrecarga, Sim. né? E então esses pais têm que ser muito, muito cuidados. E o que eu acho incrível é a possibilidade que vocês têm de fazer pesquisa, porque vocês estão ali trabalhando com a intervenção, mas vocês estão coletando dados e com esses dados de pesquisa consegue direcionar para políticas públicas. Isso é um grande diferencial, né, de ter isso no SUS. A gente tem tentado nas pesquisas cada vez mais integrar dado e pensar em predição, né? Por quê? Porque o que a gente acabou de falar, né? Assim, quando vem num profissional particular, eu vou gastar tanto ali, depois mais tanto ali, depois mais tanto. E assim, até ter agenda, né? Então, claro que quando a gente fala também nessas avaliações multiprofissionais, esses instrumentos eles têm um custo, né? Eles têm, inclusive para o profissional. Então, a gente fica também numa situação entre o que a ciência, o que a pesquisa diz, a teoria exatamente, e o que eu encontro no mundo real. Exatamente. Porque eu sinto essa frustração e eu imagino que você ali de dentro mais ainda. Porque, Exatamente. de repente, então, você conseguiu mapear, tem avaliação, você sabe o que tem que ser feito, você sabe que dá resultado, e aí você tem aquele entrave, né? Tipo... E isso E que é aí? interessante, então. E aí é onde os pais fazem a grande diferença. Por quê? Porque além da avaliação e do diagnóstico e da intervenção, a gente tem a escola, né? E a gente tem a comunidade, né? E a gente tem os amiguinhos e a gente tem os pais dos amigos. E isso tudo, até mostrei essa figura na aula, é assim, o quanto, né? Assim, quando essa criança nasce, até 6 anos de idade, o quanto a família é muito importante, né? Tá ali, mesmo a gente já tendo aí um diagnóstico, né, cedinho, por exemplo, enfim, essa família está sendo orientada, essa criança começou a intervenção. Mas aí ela entra na escola. E aí na escola, né, enfim, vamos pensar também, aí tem todos os desafios na escola, enfim, a capacitação, enfim, para professores, inclusão, enfim, que a gente tem os desafios nessa área, mas envolvendo, né, não é só o professor fazer a estratégia, enfim, tem o envolvimento dos pais, tem o envolvimento dos amigos, dos outros pais, né, até para... E aí sim, a gente vai pensando também, além disso, no momento que em algumas situações tem que entrar a psicopedagoga, né? Então a gente tem um processo onde a família ela tá o tempo todo tendo que ter uma atuação intensa. Um no protagonismo mesmo No ali, autismo. né? Não tem como, assim, você ter E quanto mais um papel secundário ali, assim. intercedendo nas bolhas, né? É um trabalho Porque se a gente for pensar, né, enfim, no desenvolvimento, a gente pensa assim, bom, família tem um papel muito importante, intenso, né, até a adolescência, né, a gente tem aquela preocupação, onde tem aí os perigos iminentes externos e tal, mas depois a gente vai acompanhando, mas não necessariamente, né, ali em cima o tempo todo como protagonista. E no autismo, os pais continuam sendo os protagonistas. Sim. E o que a gente vê, eu acho que isso é muito interessante, principalmente a experiência que eu tenho no terceiro setor, que são os pais que modificam e que conseguem aí as políticas públicas. Eu vou fazer uma pergunta um pouquinho fora, porque o SUS ele tem uma abordagem, que ele tem profissionais que são os assistentes sociais. Na sua experiência, você acha que o assistente social conseguiria ajudar nesse processo dos pais ligar essas bolhas? Essa pergunta é excelente. O assistente social ele tem um papel muito importante do encaminhamento. Conhecer a rede, né, de encaminhamento, porque muitas vezes a questão é o seguinte, a gente encaminha, mas e qual foi a adesão? A gente também está falando de pais que também precisam de cuidado, que também precisam da força para encontrar, passar pelas consultas e ver qual que esse não deu certo, então eu vou para outro serviço, eu vou para um que é mais perto, eu tenho que, né, todos os dias levar, eu tenho que deixar de trabalhar. Sim. Então, assim, quando a gente vê exatamente essa questão, assim, a família, ela vai se readaptar, né, e isso gera, né, então, assim, tem alguns estudos que mostram isso, né, que são famílias que acabam conseguindo economizar menos, os custos são enormes, né? Além dos gastos na terapia. Sim. Enfim, então acaba sendo... Quando vai, por exemplo, os CAPs,
o que tem de serviço ali para dar essa continuidade? Porque do que eu sei de CAPS acaba sendo assistência social. Não, então, a gente até fez um levantamento que foi publicado em 2017, onde a gente levantou 650 instituições, né, no Brasil, maior parte no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. E dessas 650 instituições, as crianças estavam sendo atendidas, a maior parte, né, nas APAES, que hoje é o Instituto Jô Clemente, e aproximadamente 30%, 27% nos CAPSes. E, sim, os CAPSes muito mais no tratamento multiprofissional. Hoje, a gente ainda tem um cenário parecido, mas os CAPSes têm feito cada vez mais capacitações. Então, hoje você tem, sim, médicos no CAPS que faz o acompanhamento dessas crianças, né, aí ao longo do tempo e também quando necessário, né, medicamentoso. É claro, aí, o medicamentoso vai ser para as comorbidades e também esse atendimento multiprofissional com psicóloga, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional e educador físico. Tá. Então, o que acontece é que cada vez mais, né, assim, claro, aí na ciência, nas pesquisas, você vai guiando para as boas práticas, que é o que a gente fala, né, enfim, da Práticas prática baseadas em evidências, né? Exatamente. Você falando da APAE em Rio Preto, na minha cidade, a APAE de lá tá incrível, assim, eles estão fazendo um trabalho maravilhoso e até mesmo toda a estrutura que eles montaram foi crescendo bastante ali. Hoje eles têm até a APAE Rural lá em Rio Preto, que tem, assim, muitos treinos de atividade diária, mas, assim, até de profissionalização para mexer em horta, sabe? Plantios, com estufa. Aí tem ecoterapia, tem trabalho com os animais, com cães, né? Terapeutas também. Então, eles têm montado até uma intervenção, assim, ali na cidade. Tem salas sensoriais, então tem TO, psicóloga, tem fono e tal, e tem a parte rural para colocar essa molecada na natureza ali e tal. Nossa, mas assim, fantástico. Eles estão super engajados e aí a capacidade de atendimento tem aumentado ali cada vez mais, né? Isso também motivou bastante a APAE da cidade vizinha ali, que também está crescendo bastante, tentando, o pessoal, assim, acho que é ir propagando que Tem um é modelo, possível, né? né? Assim, você faz um modelo legal ali que funciona ali naquela cidade e ir propagando. E isso é interessante, porque você também está trabalhando, né, o sensorial, você está trabalhando a autonomia, você está trabalhando a funcionalidade. E a funcionalidade, ela é um preditor de autonomia. Então, quando a gente fala assim, né, antes a gente falava assim, não, o QI é o mais importante, né, a avaliação neuropsicológica, e quanto melhor o meu funcionamento cognitivo, isso também conta, mas a funcionalidade é muito importante. Então, né, esse tipo também de atividade, enfim, física, motora, é essencial. Essa questão da funcionalidade, eu trabalhei em emergência durante muitos anos, né? Então eu já vi vários casos e tudo. Várias mães chegavam lá na emergência e não tinham o que fazer. Os filhos já adultos com alguma gravidade e ninguém sabia lidar com eles, né? Então não tem. Assim, você não vai amarrar a pessoa no canto e a mãe tá doente e falar assim, fica aí por enquanto. E acontecia casos, por exemplo, tinha um rapaz que a mãe já chegava, já ficava esperando com ele, tudo, já ficava conduzindo e tudo, porque ele sumia. E ele tem síndrome de Down, autista, e ele andando, e ela já senhorinha. E a autonomia no sentido de, filho, espera um pouquinho, ou poder ficar em casa um tempo. Por exemplo, a Anitta Brito, ela fala que foi a grande conquista, a grande vitória, que ela pode deixar o filho rapidinho em casa, resolver uma coisa, voltar. Isso melhora totalmente a qualidade de vida. E eu tenho uma pergunta bem pessoal, assim, como é que você entrou nesse mundo? O que te levou? Eu não sei, eu sou muito curiosa com essas coisas, adoro uma história. O meu amor pelo autismo é tão grande que muita gente pergunta se eu tenho filho com autismo. Na verdade, eu tive contato com autismo já quando eu tinha 12 anos. Porque minha mãe, né, minha mãe, ela fez psicopedagogia e ela trabalha
em projetos sociais, né? Até hoje ela trabalha com inclusão de crianças de rua, ensinando, alfabetizando crianças de rua. E ela tinha escola, ela sempre trabalhou nas escolas, vamos chamar né, assim, na inclusão, e tinham muitas crianças, né, com deficiências, com dificuldades. Até então eu não sabia diferenciar, e eu acabava ficando geralmente com os autistas, e mediando e ajudando a fazer tarefa, e no intervalo. E isso foi processando, assim, depois, né, e participei, sim, de alguns programas, assim, de CAT voluntário, e ao longo da minha faculdade, também já dei aula, eu fiz teatro, isso é uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem, e já dei aula para crianças com deficiência no teatro. Então, sempre me encantou. E aí, quando eu fiz psicologia, mesmo assim na faculdade e tal, eu sempre acabei enveredando muito para a área, né, da saúde mental e principalmente dentro dos hospitais. E eu acabei, fui para avaliação neuropsicológica e eu ficava para avaliar os autistas, assim, e porque sempre na minha cabeça, assim, na minha visão era, o que ele sabe fazer? Porque a gente pouco conhecia, né? Então, assim, e a avaliação, ela nos dá uma instrumentalização, né, de poder, a partir daquelas atividades, mensurar algo que não está sendo visto e conhecido. Sim. Então, assim, essa criança, né, só tem comportamentos repetitivos, será que ela entende? Como que é a atenção dela? Qual que é o nível intelectual dela? Essa criança... E a avaliação, ela possibilita. E mais do que a pontuação do teste dela, eu acho interessante também essa avaliação qualitativa, assim, o que ela consegue fazer, independente se ela não pontuou numa atividade, por exemplo, de cubos ali, que ela não conseguiu fazer o cubo, mas assim, ela fez outra coisa, e aí você pega daquilo, e então você insere outra atividade, por exemplo, armar objetos, e consegue inferir um pouquinho da coerência central, então aí você já pega outro instrumento e associa aquilo, então você já consegue dizer, olha, ele está associando. Se você ensinar, ele é capaz de aprender. Isso é muito interessante. Isso é uma possibilidade da avaliação neuropsicológica. E de descortinar, acho que vias de aprendizado mais adequadas para aquele indivíduo, né? Eu não entendo. Para você sair do mesmo. Eu ainda não compreendo uma coisa na psicologia. Você me corrija se eu estiver errada. Mas na UNB eu vejo isso daí muito forte. Ou você vai para análise do comportamento ou você é cognitivista. Assim, todo mundo fala assim, você começa a falar... às vezes eu tô fazendo uma live e tudo, e eu falo uma coisa mais da parte cognitiva. E o pessoal, você está sendo cognitivista, blá, 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 blá. Por quê? Eu acho que assim, sim, dentro da psicologia você tem as teorias, e essas teorias têm, né, assim, as divergências, vamos chamar assim. Agora, uma das questões que eu também falo nas aulas é assim, quando a gente, vou pensar, né, assim, quando a gente fala aí de uma criança do transtorno do espectro do autismo, isso significa que ela tem um funcionamento cognitivo ali, que você tem, inclusive, achados, né, na literatura de uma dificuldade maior, sim, da percepção social, da coerência central, do perceber o outro, de uma inflexibilidade, né, uma dificuldade aí no meu planejamento, na minha automonitorização, na minha flexibilidade, na minha resolução de problemas, né, e também para manter mentalmente as informações. Então, dependendo da abordagem que eu utilizo, eu vou pedir para ela interpretar. Como que ela vai interpretar se ela nem mantém uma sequência de informações? Isso eu estou precisando de um nível ainda superior, em que ela não tem nem né, o primário. Então, isso a gente vai construindo, né, para poder... ver essas possibilidades, porque em algumas situações a gente fala assim, ele tem que fazer isso, a gente vai construir para ele fazer próximo a isso e talvez adaptado para ele fazer de uma outra forma que vai ser da forma dele, que talvez seja melhor. Tá. Eu acho que isso o sucesso vai estar nisso. Exatamente. Mesmo, né? É pegar, assim, e claro, assim, acho que a gente tem uma questão, né, que assim, muitas vezes, eu sempre falo que é muito mais difícil no consultório dar um diagnóstico de deficiência intelectual do que dar um diagnóstico de autismo. Muito difícil. Muito. E as famílias têm uma questão assim, quando eu dou um diagnóstico de autismo, muitas vezes a pergunta da família é, doutora, e no que ele é bom? E às vezes a gente tem que construir a via de acesso, e que muitas vezes a gente não vai chamar de habilidade. A gente vai falar dessa via de acesso para
para ser desenvolvida pensando na autonomia e pensando no contexto daquela família. Na sua palestra foi justamente isso, uma anotação que eu coloquei quando você estava falando sobre os sistemas da gente levar essa predição, né? Fazendo essa correlação de como ele está desenvolvendo, como possivelmente ele vai se desenvolver e o quadro atual. E aí eu coloquei assim uma anotação sobre deficiência intelectual, porque você vendo essa aceleração da aprendizagem, como é que tá? No meu ver, isso se caracteriza bem como a questão da deficiência intelectual. No momento que a gente tem um modelo preditivo em que ele vai se realizando, que essa aceleração da aprendizagem tá tal, tá X, tá Y, e isso começa a ficar um pouco mais claro. Mas, lógico, exige muita pesquisa, né? Sim, e tem uma questão que, assim, né? Muitas vezes a gente fala assim, e como foi, né? Claro, das perguntas, enfim, na anamnese, enfim, para as famílias, e como que foi a alfabetização, a aprendizagem, enfim. Nossa, ele começou, né, a ler sozinho, se alfabetizou sozinho. E aí você vai vendo que, sim, aconteceu o processo de decodificação. Agora, quando eu decodifico, como que eu estou dando sentido para aquilo que eu estou decodificando? Então, uma função novamente, né? Então, em alguns momentos a gente vê assim, essa criança, enfim, ela... Por isso, assim, que a importância, né, do conhecimento dos professores em relação a isso. Os professores do ensino infantil, eles são essenciais. Eles são essenciais, porque eles já conseguem observar, né, a brincadeira, se tem o isolamento, se eu brinco de uma maneira repetitiva, enfim, se eu respeito uma fila. Uma questão é, eu busco meu amigo para brincar, mas eu mantenho na brincadeira, eu tenho uma brincadeira funcional, enfim. Então, eles são importantíssimos pra gente, né? A gente já pras tava famílias. até falando em off mesmo disso, que pensando em termos de diagnóstico em larga escala, enquanto creches e escolas não estiverem diretamente envolvidas em triagens básicas, né? Essas escalas para fazer essa diferenciação e o encaminhamento, né? Não falaremos de larga escala, porque é o ambiente que a gente tem para que essa triagem seja feita. E eu acho que é importante isso, porque assim, na clínica a gente vê bastante, até mais do que no SUS, tá? Por quê? Porque no SUS, quando a família vem, ela já vem com alerta, né? Eu quero, assim, ainda mais no ambulatório de especialidade, né? Então, eu já venho, se é um ambulatório de autismo, e eu vou pensar num diagnóstico de autismo, eu já tenho minhas suspeitas, Sim. né? Então, às vezes, lá a gente mais tira diagnóstico dado pelos pais do que outra coisa, né? Então, assim, então, pensando nessa questão, por exemplo, então a gente tem, né, o rastreio, né, que é a MChat, que ela já está na caderneta da criança. Né? Na caderneta de vacinação, na caderneta da maternidade. Então já vem na caderneta da criança a MChat. Isso é uma grande conquista. Junto com isso, claro, nas consultas, enfim, do pediatra da puericultura. Agora, acho que a grande questão é, sim, a hora que eu preencho e dá ali preocupações, por exemplo, para autismo, exatamente isso. Qual que é o meu encaminhamento? E o que eu faço? E aí tem uma questão da família, né? Mas assim, eu vim para o pediatra, eu não tô querendo saber, ou isso ainda é muito cedo, ele tem o tempo dele, e isso acaba sendo um grande erro, né? Pra gente aproveitar a neuroplasticidade cerebral. Mas aí tem uma outra questão também da escola, porque assim, isso é muito comum na clínica, né? E aí sim, mais na clínica do que no SUS. Porque quando a escola, ela tem um sinal de alerta, vamos pensar aí, ela tem uma hipótese, muitas vezes ela vai falar para a família, ela também fica numa situação difícil, porque a família fala assim, você tá vendo coisas no meu filho que eu não tô vendo, que a mãe do amigo, que minha irmã não vê, que o avô não vê, e você tá querendo me induzir a alguma coisa. Então, é aí que é muito importante a integração da família, escola, comunidade, enfim. Então, é um trabalho, acho que é isso, assim, o autismo, ele é muito heterogêneo, né, na apresentação clínica e também ao longo da vida. Não é uma receita de bolo. E a dor traz dissonância cognitiva, né, necessariamente, a gente acaba... E a gente vê, assim, na literatura, né, cada vez mais a gente estuda, né, assim, subgrupos, e a gente vê que cada vez mais esse indivíduo, ele tem que ser olhado individualmente. Quando você fala, né, de capacitação dos pais no SUS ali, como que se dá isso?
Então, se dá da seguinte forma, porque a capacitação dos pais é na hora no momento diagnóstico. Então você tem, vamos pensar assim, uma questão exatamente isso, para os critérios diagnósticos. Então tá, preencher, eu tenho o diagnóstico. As escalas, né, enfim, o nível tal de gravidade, enfim, uma avaliação cognitiva, funcional, sensorial, física, tá bom. E aí a gente também faz o eye tracking, né, que é o rastreio visual, enfim. E aí com isso, as famílias, a equipe vai levantar quais são os pontos de maior preocupação, né, dos pais. E não só de maior preocupação, mas conhecer, fazer um mapeamento dele no dia a dia. Então, geralmente, na orientação de pais, é diretamente, né, com os pais, não, nesse momento, não envolve a criança. E por quê? Claro que essa equipe conhece a criança, observa a criança, mas é diretamente com os pais. Por quê? Porque se a gente fosse falar assim, intervenção com a criança, eu preciso ter horas específicas. E aí que é um pouco do que eu falei lá no começo, né? A questão de sala, enfim, de orçamento, de estrutura para isso. Então, vai ser feito essa orientação com os pais a partir de programas específicos. Então, aí nesse ponto a gente tenta estruturar para fazer grupos mesmo de pais, tanto para orientação, mas também para troca de experiência entre eles. Porque muitas Como vezes rede. o problema do seu ou o desafio do seu também vai ser o do meu, e eu fiz isso e foi muito bom. E aí, de novo, essa questão, né, da comunidade, da troca, do pertencimento e da rede de apoio. Que legal que vocês fazem isso. Você mencionou aqui sobre o eye tracking. Explica um pouquinho pra gente o que é. Tá, o eye tracking, hoje ele não é ainda, né? Tem estudos para serem publicados, não é um marcador diagnóstico, né? Mas o eye tracking, ele vem se mostrando muito promissor na identificação do olhar. Então, assim, a criança, assim que ela nasce, ela já sabe identificar o movimento ocular motor. Então, eles até têm uma demonstração, assim, que o macaquinho nasce, a mãe faz assim, ele faz o mesmo movimento que a mãe. E eles mostram isso com os bebês. E então, o bebê, ele já consegue olhar o movimento ocular. Esse é um ponto. Agora, a partir desse movimento ocular, ele vai ganhando, ele vai acompanhar esse movimento e ele vai atribuindo sentido e significado para isso. Então, o bebê com 3 meses já consegue ter a leitura se a mãe está com expressão de dor. E no autismo, o que acontece? Ele vai identificando esse movimento biológico, mas assim, ele é capaz de identificar esse movimento, mas qual é o significado? Então, é interessante porque tem estudos mostrando que assim que o bebê nasce, quando você faz o eye tracking, ele, comparado com um bebê típico, ele tem a mesma manutenção do olhar. Não discrimina. Algumas semanas, começa a cair. Olha só. O do autismo, que depois vai ter o diagnóstico, e o do típico vai subindo. Então, estou chamando assim, mas pelas questões, sim, né? Sim, Enfim, não, pesquisa. Curva normal. O que é esperado na curva normal, gaussiana. E aí é interessante porque você vê que aí sim, ao longo do tempo, tem a diferença. Então, e aí o que é descrito, né? Que as crianças com autismo, elas olham muito mais no eye tracking, né, em alguns paradigmas, para movimentos fractais muito mais do que a expressão. Então, eu estou olhando agora para a Mirella, eu posso estar olhando mais para o seu colar, que brilha mais, o seu brinco, que ressalta mais, mas eu não estou tendo essa percepção da sua expressão em relação a mim. Então, por exemplo, se a gente começar aqui, o tempo começar a ficar apertado, a gente vai perceber pelos barulhos, a movimentação, pelo olhar. E aí vocês também, a partir dessa percepção, eu vou me moldar o ambiente, vou falar, então, estamos terminando, então... Eu tenho muito hábito. Eu falo porque, enfim, sou autista, né? Eu tenho essa questão. Eu olho pra testa das pessoas. E aí ela foi eu tenho esse hábito, eu fico olhando pra testa e dá a impressão. Isso, minha mãe falava, Dani, olha pra testa, que é pra voltar. E aí, na hora ela ficou se movimentando, meio que chamando para olhar, é algo agoniante. Para você, para que faça essa sustentação. Eu lembro, teve uma vez que eu tava conversando com uma amiga, e ela ficava puxando o tempo todo para olhar para ela, assim. Gente, no final, eu desfaleci. Eu desfaleci mesmo, eu apaguei.
Sério? Eu apaguei. Olha É um esforço. isso. Então, porque isso você aprende, mas não é natural. E é isso que a gente vê nas meninas, né? Porque o que acontece? Muitas vezes esse diagnóstico também é tardio por uma questão, é isso, exatamente, da camuflagem, mascaramento, enfim. Só que isso, lá na frente, gera uma ansiedade, né? E isso acaba sendo bem demonstrado. Por quê? Porque você consegue aprender o que eu tenho que fazer, mas a grande questão é dar significado para tudo isso e ser um natural. Né? Você vai criar alguns modelos, mas também esses modelos não serão suficientes para você abarcar todas as situações sociais que a gente vive, né? E você falando disso do eye tracking, você disse que com 3 meses o bebê já é capaz de identificar uma face de dor da mãe? Sim. Eu fico chocada toda vez que a gente fala de marketing de desenvolvimento, porque, cara, é anos-luz do que eu vivenciei com meu filho. E ainda, o meu filho hoje tem 5 anos e meio, meu filho não consegue identificar uma face de dor minha, uma face de choro minha. Eu preciso dar alguns prompts para ele, né, do que é. E até por esses treinos faciais que a gente faz, ele mexe no meio do bate-papo, ele... Que cara foi essa que você fez, mamãe? Ou então, às vezes, em propagandas, outdoors, ele me pergunta, mamãe, por que ele tá com essa cara? Ele não conseguiu identificar, né, aquele padrão. E aí, isso é esperado de um bebê de 3 meses que faz essa Já identificação. reconhece a É face muito de dor. diferente mesmo, né? E- Esse funcionamento. E aí, a partir dos 4 anos, que você consegue, vamos pensar, avaliar especificamente o que a gente fala assim, da predição, enfim, essa teoria da mente, né? Então, a partir da sua ação, eu consigo inferir o seu estado mental e aí eu vou também me modular, dizendo, será que Mirella agora tá com sede? Eu vou oferecer uma água para ela, enfim. Então, isso a partir dos 4 anos. Então, se a gente falava assim, então, diagnóstico, né, precoce, como que eu vou avaliar a partir do bebê? E aí entra o eye tracking, né? Então, o eye tracking é uma ferramenta aí bem promissora para identificação e alguns estudos também mostrando que aí do desenvolvimento, enfim, do machine learning, enfim, predição e tal, quando a partir eu posso, né, filmar no meu celular e pensar com esse paradigma qual é a probabilidade, né, enfim, da minha criança ter, né, aí transtorno do espectro do autismo, pensando em áreas menos favorecidas, né, a partir do uso da tecnologia. O eye tracking, ele é um aplicativo, um software que faz essa leitura. É um software que faz a leitura. Hoje em dia ainda é um software muito caro, que você pode usar em pesquisa. Então, se a gente for pensar, eu consigo ter em todos os consultórios e tal, ainda não, né, porque você tem... E as maneiras de análise que ainda está em desenvolvimento, mas isso tem aí alguns estudos para sair. Joana, e voltando para o SUS, qual é a sua sensação, né, que vocês estão ali em práticas baseadas em evidências, né, tentando fazer toda essa triagem, depois um acompanhamento, uma capacitação, e aí vocês se deparam com constelação familiar no SUS como tratamento oferecido, né? E aí, como vocês ali de dentro, né, assim, lidam ou fazem, ou... Então, a grande questão é a seguinte, no caso, ali a gente acaba sendo um sistema mais especializado, né? Porque como é um ambulatório de autismo, tá. Então, no momento que eles chegam, é assim... Tá barrado. Não, Ali não vai chegar. Esse é o nosso fluxo, né? Então, enfim, a consulta médica, passa na triagem primeiro com um especialista, que vai dizer, né, tem autismo, pode ter autismo ou não, enfim, e aí se já não for, ou se for uma síndrome genética, algum outro diagnóstico, já faz também um encaminhamento específico, se tem algum, enfim, aí alguma hipótese, até para diferencial mesmo, para a gente pensar nessas avaliações multiprofissionais, entra no fluxo, vamos chamar assim, do serviço. Então, acaba sendo assim, a gente tem esse protocolo, claro, é medicina baseada em evidência. Então, certamente, tem muitos grupos que nos procuram, né? E aí, eu acho que assim, claro que tem ainda, né, por exemplo, musicoterapia, enfim, cada vez mais que a gente conseguir também fazer pesquisa, a gente consegue também ampliar, né, o acesso a diversos tratamentos, né? Porque são muitos estímulos aí que certamente beneficiam, mas você tem que ter aí um estudo em relação a isso. Mas a gente precisa priorizar, né? Porque a gente tem uma família para cumprir uma rotina, uma criança, né, bem ali para os estímulos, e interessante mesmo, né, pensar que cada vez mais
pais, né? A gente sabe muito bem aí descrita a terapia, né? Enfim, comportamental e tal, mas com esses modelos naturalistas, né? Envolvendo os pais e envolvendo o ambiente dessa criança. Perfeito. Doutora, eu queria saber como é que a gente pode te achar e se a gente também tem possibilidade, assim, isso daí, vou ser abusado, de visitar. Que assim, se existe essa possibilidade de visita, se as pessoas podem também, às vezes, agendar. Alguém está aqui assistindo, né, esse programa, fala, nossa, eu queria muito entender esse modelo para trazer na minha cidade, propor. Sim, a gente tem muitas, assim, profissionais mesmo, clínicos, a gente agenda, assim, uma reunião, inicialmente online, para a gente poder ver aí os objetivos, né, porque querendo ou não, ali a gente tem, né, pacientes que estão ali, né, crianças, enfim, então mas a gente pode sim fazer esse agendamento, e aí a gente faz também capacitações, né, a gente tem aí alguns modelos de capacitações para os CAPSs e alguns serviços de outros estados, enfim, que nos procuram para essa implementação. Tem uma questão também, quando a gente pensa nessa implementação, claro que precisa, né, de orçamento, de verba. Então, é aí que é onde a gente fala que a partir aí desses projetos de pesquisa que a gente acaba conseguindo, né, fundos para, por exemplo, para comprar MyTracking, né, para ter todos esses instrumentos, por exemplo, MyEidos, enfim. Um centro de pesquisa faz toda a diferença, faz toda a diferença. Né? No hospital que eu tô licenciada agora, né, nós tínhamos um centro, assim, funciona, mas é muito, tá meio fraquinho, era enorme. Então, doutora, você poderia falar as suas redes sociais, e-mail, sei lá, a localização do Google, Eu tô, bom, do Instagram é o Joana Portolesi e o e-mail é o joana.p@hc.fm.usp.br. Tudo bem, depois a gente vai colocar na descrição aqui do todo o vídeo, pessoal. Para encontrar você nas redes sociais, então no e-mail da Joana. Isso. Joana, muito obrigada por esse bate-papo. Uma salva de palmas para